neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Desceu lá do céu o bom Filho de Deus para ser teu e meu Salvador. Desprezou o pecado para nos resgatar. Oh, sim, Ele é meu Salvador. Jesus a este mundo desceu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Não tinha um lugar para lhe repousar. Oh, como sofreu meu Senhor lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh, sim, Ele é meu Salvador. Jesus a este mundo desceu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Sofrendo traição, mas certeza
a este mundo descer para ser Salvador junto ao eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Ouvintes, nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Alguém nos pergunta: para sermos arrebatados, é necessário que creiamos nesta mensagem, então? Seria presunção de nossa parte respondermos uma verdade? Não, absolutamente não. Porque o mérito não está em nós. O mérito está na palavra, está na mensagem de Deus, não no homem. Então, o único meio para ser arrebatado não é o meu, mas sim o de Deus. Sim, o de Jesus Cristo. Se não é o meu, também não é o seu. Se não é o meu e não é o seu, o melhor que nós fazemos é juntos aceitarmos o de Deus. Nos dias de Lutero eu pergunto: seria presunção dizermos que ninguém seria salvo se não cresce na mensagem de Lutero? Não, não. Não era presunção, não. Isto por quê? Lutero era o mensageiro do dia. Ele tinha a mensagem de Deus para a salvação naquele dia. A semente tinha sido sepultada e agora ela tinha brotado com Lutero. E de fato a salvação é de graça. E essa foi a mensagem de Lutero. Agora, se alguém dissesse: não, é pelo sacrifício, é pelos nossos meios, ou por isso nós também estamos honrando a Deus, estaria salvo? Não, a salvação é de graça. Pela fé sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. De graça sois salvos. A mesma coisa na era de Wesley. Você pergunta: então a mensagem de Lutero morreu? A salvação deixou de ser de graça? Não, não. Mas o conhecimento disto em seu dia era de fato a salvação. Mas logo outros fora do espírito, do corpo do Senhor, também já estavam crendo assim. Denominaram-se. Então Wesley veio com a santificação. Não é só de graça a salvação, mas precisa santificar-se. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então ali eu pergunto: haveria salvação fora da mensagem de Wesley? Bom, os meus ouvintes já entenderam tudo. Quando o profeta desta era estava batizando algumas pessoas no rio Ohio, ali na divisa de Kentucky com Indiana, entre Louisville e Jeffersonville,
desceu uma bola de fogo dos céus, e daquela bola de fogo saiu uma voz dizendo: como João Batista foi o meu precursor da minha primeira vinda, a sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Bom, isto saiu nos jornais, foi uma coisa comprovadamente sobrenatural. Mas quando João Batista estava aqui na terra como primeiro precursor, isto aconteceu. Os religiosos creram. Caifás creu. Eles podem até ter visto, se tivesse jornal naquele tempo, eles leriam nos jornais e dariam suas opiniões céticas. Tradicionais como eram, só podiam ter opiniões incrédulas, não é? Muito bem, mas a incredulidade do homem não anula de maneira alguma a palavra de Deus, o propósito de Deus. Não pense você que a sua incredulidade acerca do profeta vai anular a sua vindicação de profeta. Não importa qual seja a qualidade de homem que diga para mim que não há profeta para o Novo Testamento. O próprio Jesus disse: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Como Jesus está falando isso? E ele disse: eu vos enviarei profetas, e vocês os matarão, apóstolos e profetas, e vocês vão prendê-los e vão matá-los. Falando a quem? Aos ladrões, aos salteadores, aos pagãos? Não, falando aos líderes religiosos. Então, amados, sem presunção alguma, para sermos arrebatados, só há um meio, um único meio. Este é pelo meio de Deus. É pela mensagem que Deus nos envia. Agora, é certo que nem todos vão concordar com isto, mas isso não me importa. Se todos concordassem, seria um sinal evidente de que eu estava falando uma coisa errada, falsa. Agora, nós vamos perguntar: só nós somos salvos? Se estamos certos, ouvintes, irmãos amados, se todos estamos certos, então todos pensamos igual. Todos nós teremos o mesmo batismo, o mesmo Senhor, a mesma fé. Alguém disse: todas as religiões são boas. Ora, eu não posso dizer o contrário. Todas elas são boas, mas não são todas elas certas. Nem todas elas são certas. Pelo contrário, nenhuma delas. Todas são erradas, e se são erradas, são falsas. O único caminho que há para os céus é Jesus Cristo, é sua palavra. E se estamos todos em Cristo, nós não podemos pensar diferente. São Paulo diz assim, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, somente o homem espiritual. E ele finaliza o capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Todo o corpo, todo o organismo age sob os desígnios da mente. Então, se somos membros do corpo de Jesus, nós agimos somente pela direção de Jesus Cristo. Se temos a mente de Cristo, então pensamos como Cristo. E Cristo não tem controvérsia. Se há controvérsia, alguém tem que estar errado. Ou eu estou errado e você está certo, ou você está errado e eu estou certo.
ou então ambos estamos errados. Mas Jesus não. A palavra de Deus sempre é fiel. A palavra de Deus sempre é correta. E é o único meio pelo qual nós podemos galgar a glória eterna. Então precisa-se crer naquele que Deus tem enviado em seu determinado dia. Jesus disse: se você receber aquele que ele enviou, você o recebe. Mas se você o rejeita, então você está rejeitando a Cristo, aquele que enviou aquele mensageiro. Sim, a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. No Velho Testamento nós temos isso. E é verdade. Quando Israel estava sem profeta, cada um tinha um altar ali num bosque por ali. Isto é, cada um tinha uma denominação por ali. E nós acabamos de aprender e sabemos agora responder por que existem mais de 1000 denominações, alegando ser cristãs evangélicas. É porque não temos tido um profeta durante as eras. Um profeta vindicado. Tivemos reformadores depois de Paulo. Mas agora nós temos um profeta. A falta de profeta gerou 1000 e tantas denominações. Mas quando Deus envia um profeta, ele mostra que todos esses altares devem ser quebrados e derrubados e queimados. Se nós não fizermos isto, dentro em breve ele fará com as suas próprias mãos. A Babilônia tem que cair, e suas filhas já estão caídas espiritualmente falando. Jesus está fora de Laodiceia. Todo sistema religioso está sem Deus. Está agindo simplesmente por um esquema intelectual, teológico. Mas não há nenhuma evidência de uma nova vida, de uma verdadeira transformação, do verdadeiro novo nascimento. Somente Deus pode nos dar essa graça. Agora vejam, ouvintes. A graça suprema nos dará fé suprema para a hora suprema. Estamos vivendo uma hora suprema em que Deus tem enviado o seu profeta para nos tirar de toda essa confusão religiosa, apresentando o único caminho para o arrebatamento. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós. Vós quem? Os que crestes. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo fez questão de dizer que aquilo que ele anunciava não havia recebido de homem algum. Se Paulo fez questão de anunciar um evangelho que não recebeu de homem algum, então o que nós devemos fazer? Anunciarmos um evangelho que não temos recebido de homem algum. Mas você diz, então, e esse profeta para quê? Quando Paulo estava anunciando o seu evangelho, a sua mensagem, ele estava anunciando a si mesmo. Ele disse assim: alguém foi batizado em meu nome? Isso prova que eles usavam o nome. Está Cristo dividido aí? Uns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, mas esses falavam que era de Cristo, falavam politicamente também. E ele chicoteou a todos, dizendo, Paulo morreu por vós? Vocês foram batizados em meu nome? Não, vocês foram batizados no nome de Jesus Cristo. Ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 1. Sim, amados.
Na verdade, nós temos a evolução de Deus. Eles dizem que o Evangelho tem que acompanhar a evolução. A evolução do homem não passa de corrupção, apelidada de evolução. A evolução de Deus é isto: justificação, santificação, dons espirituais, novo nascimento, com a fé genuína na palavra de Deus, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. A evolução de Deus é um parto. Água, sangue e vida. A evolução de Deus, sabe qual é que é? É aquele que é santo, santifica-se ainda mais. Não é se torna mais imundo, não. Aquele que é santo se santifica ainda mais. O que é justo se torna mais justo ainda. Ah, sim. Como podemos entender o toque, o zunido da trombeta? Paulo faz isto, 1 Coríntios 14, versículo 8. Porque se a trombeta der zunido incerto, quem se preparará para a batalha? Se essa trombeta dos homens está dizendo só que não faz mal, não tem importância, e deixando as mulheres e os homens vivendo como bem entendem, essa não é a trombeta de Deus. Mas em Apocalipse capítulo 10, versículo 7 está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus é Cristo em você. É aquele que era santo se fazer mais santo ainda. Evoluir em Cristo quer dizer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles têm amontoado doutores para si, conforme suas próprias concupiscências, para alegarem, pregarem para o povo que o Evangelho tem que acompanhar a evolução. Mas qual é a evolução de Deus? Onde está a evolução de Deus? Em São Lucas capítulo 3, versículo 2, nós encontramos o seguinte: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Mas não tinha os sumos sacerdotes? Os grandes líderes? Caifás e Anás? E por que a palavra de Deus veio ao deserto, lá onde estava o doido João? Não há tantos grandes pregadores nesta era. Por que Deus foi chamar um homem do deserto de novo para anunciar a sua segunda vinda? Deus não muda. A evolução de Deus é para trás em relação ao mundo. É voltar para o princípio, para a fé apostólica. É uma contagem regressiva para Apolo subir para as bodas do Cordeiro, com estes astronautas que têm negado a si mesmos e têm entrado na nave espacial de Jesus Cristo, na sua palavra. Ó Deus, abençoa os meus ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ó, quão fiel és tu, Senhor, pois a palavra de amor que nos dá
insondável furor, o eternal amor sem Tua palavra, ó meu Deus, é tão fiel, pois me salvou. Eu agradeço, eterno Deus, pois para o céu eu vou. Quão grandioso é crer em ti, pois lá no céu morar eu vou. Ó Deus eterno, santo e bom, tem vindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom, o eternal amor sem Que maravilha foi, meu Deus, amar-me, a mim tão má, tão vil, tão pecador, e a sua santa comunhão chamar-me, firmado só no sangue redentor. Oh,